Olá, meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus e de trazer para a nossa reflexão trechos da Escritura em que nós tratemos do tema que vimos tratando nas últimas semanas, que é tudo nas mãos de Deus, a fé como estilo de vida. Este tema é produzido em função do diálogo com os estudos bíblicos desenvolvidos por John Lloyd Ogilvie, na obra O Senhor do Impossível, publicado pela Editora Vida no ano de 1988. Nós estamos muito felizes de estar juntos mais uma vez e, nesta ocasião, nós devemos partir para o tema do capítulo 15 do livro, que se intitula Fogo Saído das Cinzas, e nós vamos observar aqui o caminho de Elias, trabalhando naturalmente o lado do estilo de vida, da fé, da vida de Elias, dos acontecimentos da vida de Elias. Elias é inserido no primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo de número 17, e a história de Elias vai até o capítulo 2 do segundo livro de Reis. O que é muito interessante observar é que Elias não é rei, Elias é um profeta, Elias é um tesbita, ele é dos moradores de Gileade. Mas acontece que ele está inserido num contexto muito especial na vida de Israel. Naturalmente, nós vamos seguir o caminho dos vídeos anteriores, em que nós vamos tratar da questão da problemática levantada por Ogilvie. E a problemática deste capítulo trata a respeito do desânimo. Então, o desânimo seria aqui interpretado por Ogilvie como as cinzas, quando a gente chega à condição de cinzas. E ele pergunta, ou ele formula, no sentido geral do capítulo, ele formula uma pergunta parecida com esta. É possível a pessoa salva por Cristo viver desanimada ou experimentar crises de desânimo em sua vida? Ele, então, na página 170, vai dizer que Elias, o profeta, é um caso clássico de desânimo. O que lhe aconteceu e o que Deus fez para curá-lo deixam bem clara a maneira como somos levados ao esgotamento total. Então, a resposta para esta pergunta já parece um tanto quanto óbvia, não é mesmo? Porque uma pessoa salva por Cristo pode experimentar crises de desânimo em sua vida, como Elias passou. Entretanto, é para se questionar se nós devemos viver desanimados, se nós temos a situação de desânimo. Ogilvie aponta para o texto de 1 Reis 19, 9 e 10 como o pico do desânimo, e ali está o texto bíblico. Acompanhem comigo. E ali entrou numa caverna, Elias entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse, olha a resposta dele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Em outras palavras, Elias chegou no fundo do poço, esgotado, completamente medroso,
completamente fora da realidade de tudo quanto Deus já tinha feito na vida dele. É importante verificarmos que a Bíblia não vai esconder de modo algum a situação dos seus heróis, justamente para mostrar para todos nós que a única pessoa sem defeitos e sem dificuldades para viver, para exercer a vontade de Deus, foi o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas ao mostrar a fragilidade dos heróis bíblicos, a Bíblia nos ajuda a pensar no fato de que nós somos pessoas a quem Deus pode ajudar, quem Deus pode socorrer, a quem Deus pode fortalecer com a sua vida, com a sua bênção, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão. E é nesse espírito que nós devemos caminhar no estudo desta ocasião. Bom, os tempos eram muito difíceis para o Reino do Norte, o Reino de Israel. A Bíblia registra que Acabe tinha subido ao trono e Acabe foi um homem muito indeciso, foi um rei muito fraco. E ele naturalmente fez aliança com os países em volta e ele então resolveu tomar por mulher a Jezabel. Diz o capítulo 16, o verso 31, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Além disso, ele levantou um altar, levantou um poste ídolo, e o reino de Israel ficou absolutamente entregue ao poder de Jezabel, à criação de um corpo sacerdotal de muita gente e a programação regular de matança dos profetas do Senhor. Em outras palavras, Jezabel não queria a convivência do Deus de Israel, de Yahvé, com Baal. Ela queria a extinção do nome de Yahvé e a proclamação do nome de Baal. E nós sabemos pelo relato bíblico que nem todos os profetas morreram. Por exemplo, Obed é alguém que trabalha na corte e que teve um papel fundamental para proteger a vida de pelo menos 100 profetas do Senhor que foram ocultos por ele em cavernas e sustentados com pão e água. Acontece que Elias surge exatamente no tempo desta grande crise. E nós vamos seguir o relato bíblico apenas para recordar aquilo que Elias viveu inicialmente. Vamos lá. Primeira coisa que vemos aí é que Elias se levanta e profetiza a Acabe: nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá. A disciplina de Deus, o confronto de Deus com Baal, com Jezabel, com Acabe, começa por reter o orvalho e por reter a chuva. Mas, simultaneamente, quando Elias confronta Acabe, Deus já lhe dá uma ordem para sair da região e diz: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Deus estava dando um endereço para que Elias se refugiasse da ira de Acabe. E o que acontece, meus amados irmãos, é que os corvos, por vontade de Deus, alimentam com pão e carne a Elias, e ele bebe as águas do ribeiro de Querite. Durante algum tempo,
até que a própria fonte de água dele se esgota, dada a tamanha seca que toma conta de Israel. Então Deus diz a ele: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Em outras palavras, o Senhor do impossível, em primeiro lugar, fez com que Elias fosse sustentado por corvos. Agora, ele prepara uma senhora com uma criança, um menino, que não tem nada para comer a não ser uma última refeição de farinha e azeite no seu estoque de alimentos. Entretanto, enquanto não choveu, aquela farinha e o azeite da mulher foram renovados diariamente e Elias ficou lá muito tempo, o tempo suficiente para Deus dizer: está na hora de ir. Um pouco antes, porém, aconteceu algo extraordinário. O filho da mulher morreu. E a Bíblia nos conta, então, que Elias clamou pelo filho da viúva. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Só nesses 4 episódios aqui, nós já vemos que Elias tinha sensibilidade para a vontade de Deus, tinha a sensibilidade de perceber o mover de Deus. E ele agiu segundo as ordens de Deus, primeiro fazendo um aviso catastrófico. Vai haver uma seca enquanto eu ficar de boca fechada. Enquanto não pedir a Deus que venha chuva, não vai chover. Tiago afirma isso de uma maneira muito interessante. Você pode observar lá. Mas aqui, em primeiro lugar, Elias tem a confiança de anunciar ao rei de Israel que não vai haver chuva, enquanto ele não interceder diante de Deus. Depois, ele é alimentado por corvos, ele é alimentado por uma viúva, e ele, então, é instrumento de Deus para a ressurreição de um morto. Observem que a vida de comunhão de Elias com Deus é uma vida que demonstra que Deus utiliza do seu servo e a fé é um estilo de vida de Elias. Mas vamos continuar. Então, quando chegou o 3º ano, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias, vá lá, está na hora de anunciar a Acabe que ele receberá chuva. Mas, ao mesmo tempo, a narrativa bíblica não menciona o fato de que Deus dá outras instruções. E, então, quando Elias se encontra com Acabe, há um ligeiro estranhamento por parte de Acabe, porque Acabe considera Elias um inimigo mortal. Então Elias diz a ele: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Nós vamos fazer uma disputa. Nós vamos ver quem que é Deus verdadeiro em Israel. Trata-se, portanto, de Elias confrontar toda uma ordem que já está estabelecida tanto por Acabe quanto por Jezabel. Quer dizer, ele está agora empoderado pelo Senhor para fazer esse tipo de trabalho. E, então, a proposta que ele tem para os profetas de Baal é muito simples. Simples nada. Nós vamos ver aqui: invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Em outras palavras, nós não podemos imaginar
como Elias teria feito isso se Deus não tivesse dito: olhe, eu vou despejar fogo do céu sobre o altar do sacrifício. Então, Elias está confiante, Elias está trabalhando nesta direção e fazendo, sim, a vontade de Deus. Não é? E passam-se as horas, aquela gente toda se mutilando, como era costume dos sacerdotes de Baal, e meus irmãos, Elias está ironizando, está, enfim, tratando a situação deles com muita zombaria. Então, finalmente chega a vez de Elias fazer a sua parte. E a Bíblia nos conta que ele então escolheu 12 pedras, significando as 12 tribos de Israel. Quer dizer, ele fez um trabalho catequético de renovação de toda a história de Israel, naquele momento em que ele reconstruiu o altar. E a Bíblia nos conta que ele mandou despejar água várias vezes, até aquilo ficar muito encharcado. Então ele orou assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. E a Bíblia nos conta que nesta hora veio fogo do céu e consumiu o sacrifício, consumiu o altar, e fez evaporar toda a água que havia no rego em volta do altar. E o povo disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pois é. Elias então aproveita a oportunidade e diz: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Nós estamos falando da morte de 450 profetas de Baal, seja por mão de Elias, seja por mão dos que o ajudaram. Nós não sabemos, o texto nos dá a entender que aparentemente só ele fez isto, mas a tarefa era um pouco grande para isto. Então, foi um momento de matança e provavelmente Elias deve ter se sentido realizando a vontade de Deus, porque, enfim, os profetas de Baal tinham desaparecido da face da terra. Não é? Então, tudo terminou. Acabe, que era um rei indeciso, subiu a comer e a beber, mas Elias ainda tinha o trabalho de invocar o nome do Senhor, justamente para que a chuva voltasse, o orvalho voltasse, porque a seca era tremenda. Por que Deus tinha feito isso afinal? Deus tinha feito isso afinal porque se encontram, nas pesquisas arqueológicas, se encontram vários vasos contendo o corpo de crianças que eram sacrificadas a Baal. Os profetas de Baal eram especialistas em matar crianças. E Deus nunca desejou a vida humana como sacrifício, a não ser o seu próprio filho. E tal era a situação espiritual desesperadora de Israel, que o modo pelo qual Deus interveio foi justamente mandar a seca, mandar este período de estiagem e usar Elias como o seu ponto de contato com Acabe. Agora chegou a hora da chuva voltar. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, voltou ao lugar onde havia acontecido o sacrifício e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E a Bíblia nos conta então que ele pediu ao seu ajudante: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada.
Então lhe disse Elias: volta. E isto aconteceu por 7 vezes. Ou seja, Elias perseverou em oração até que o moço viu uma pequena nuvem saindo do mar. E quando esta nuvem saiu de sobre o mar, rapidamente o céu se enegreceu, as nuvens se tornaram muito escuras e Elias mandou recado para que Acabe fosse logo para casa. Mas o que aconteceu é que enquanto Acabe ia com seu carro, a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Isso significa que ele encontrou com Acabe novamente nas portas de Jezreel, onde o rei pretendia chegar. Dá para observar, então, como Elias fez grande esforço. Ao encontrar Acabe, ao convocar os profetas de Baal, ao propor os sacrifícios, ao zombar das atitudes dos profetas de Baal, das tentativas, aliás, ao matá-los, ao interceder em favor da chuva, ao correr acima da média dos homens. Quer dizer, fisicamente, Elias chegou ao ponto de exaustão. Mas a Bíblia nos conta, então, que Acabe, chegando em casa, foi fazer o que exatamente? Foi contar a Jezabel, sua mulher, o que Elias tinha feito. E Jezabel disse: eu juro que amanhã, a estas horas, o que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. E temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Primeira atitude de Elias, ele fugiu de medo e deixou para trás a sua companhia, ele se isolou, ele foi embora, não é? E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu a bênção de Deus? Não, ele não pediu a bênção de Deus. Ele disse: eu quero morrer. Eu fiz o que era para fazer e agora eu quero morrer. Eu não quero mais viver, eu não quero continuar. Mas a Bíblia nos conta que ele dormiu de fraqueza, dormiu de esgotamento, e então veio um anjo do Senhor, o acordou e disse: olha, come e bebe. E ele comeu e bebeu e voltou a dormir. E a Bíblia diz que voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Em outras palavras, ele foi para Berseba, como você pode perceber aí, depois ele fugiu para o deserto, mas o anjo lhe disse: olha, você vai para outra direção. E a Bíblia nos diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe foi exatamente o monte em que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Isso significa que havia um sentido profético nesta caminhada, nesta volta para o monte onde Deus havia se revelado. Então, ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? O que é que você está procurando? O que é que você tem necessidade? Qual é a sua oração nesse momento? E a resposta de Elias foi essa que a gente leu no começo: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Ele não lembrava dos 100 profetas que Obed tinha escondido, ele não sabia de mais gente que não tinha, que tinha evitado adorar Baal. Ele desconhecia tudo isso. Nesse momento, ele só se lembrava de que os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas, e ele estava sozinho e ainda sendo procurado para ser executado. Deus o convidou para sair fora da caverna. E a Bíblia diz: o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. E nesse momento, então, Elias cobriu a sua cabeça, porque ele percebeu a presença do Senhor nesse ciclo, nesse cicio tranquilo e suave que havia acontecido por último nessa exibição do poder divino. E o Senhor lhe disse: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, em lugar de Ben-Hadad. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, em lugar de Acabe. E também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar, um substituto para ele próprio. E assim foi que Deus termina esse encontro no Monte Horebe, dizendo: tem outra coisa que você precisa saber. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias sempre houve um remanescente fiel a mim em Israel, que eu conservei. Ditas estas coisas, a Bíblia continua com a história de Elias, dizendo que ele voltou, que ele fez exatamente o que Deus mandou, ungiu Azael, ungiu Jeú, procurou Eliseu, Eliseu tornou-se discípulo dele, aprendiz de profeta, e a Bíblia nos diz então que Elias finalmente foi carregado numa carruagem de fogo para a presença de Deus. Mais tarde, no Novo Testamento, nós vamos encontrar João Batista sendo utilizado como uma figura de Elias, não é? E Jesus Cristo afirmando que Elias já veio, ou o profeta no espírito de Elias já veio. E nós o vemos também na visão que os apóstolos tiveram no Monte da Transfiguração, onde Jesus, Moisés e Elias apareceram conversando juntos. É uma grande figura do Antigo Testamento e por isto Ogilvie levantou algumas lições importantes. Primeira delas, Elias chegou ao fundo do poço, sim, por conta do seu confronto no Monte Carmelo, não é? A matança dos profetas de Baal, a corrida para alcançar Acabe e a ameaça de Jezabel. Tudo isso todas essas coisas são eventos muito importantes e extenuantes. Às vezes, nós nos envolvemos em atividades que fazem isto conosco, que extenuam o nosso vigor físico, o nosso vigor mental, o nosso vigor intelectual, o nosso vigor espiritual. Não é? O segundo
problema para o esgotamento é que ele foi ingênuo de pensar que o problema acabara, porque ele não matou a raiz dos problemas, que era Jezabel. Nós sabemos que Jezabel teve profetizada a sua morte devorada por cães, e foi o que realmente aconteceu, mas isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 10. O fato é que ele imaginou que tudo quanto ele fizera já tinha sido completamente feito, mas a obra ainda estava pela metade. Esta ingenuidade trouxe para ele uma frustração muito grande e medo de ser morto. Imagine, volte para trás, ele foi sustentado por corvos. Imagine, ele foi sustentado na casa de uma viúva com coisas renovadas todos os dias. Ele foi protegido por Deus. Ele pediu a ressurreição de um menino e, no entanto, ele ficou com medo de ser morto. Então, quando ele estava debaixo do zimbro e pedindo a morte, ele disse assim: eu não sou melhor do que meus pais. E Ogilvie dá a entender que isto talvez fosse uma demonstração de perfeccionismo. Quando a gente imagina que a nossa obra precisa ser perfeita, nós nos frustramos, nós ficamos cabisbaixos, nós somos vencidos por nossa própria imperfeição, nós somos vencidos por nossa própria incompletude. E, meus queridos irmãos, Elias tinha se gastado fisicamente, imaginara que os problemas acabaram quando eles estavam apenas no começo, porque agora tudo se virou contra ele, apesar dele ser herói para o povo e do povo chegar a reconhecer que Yahvé era o Deus de Israel. Essa vitória teve pouco tempo. E ele ficou absolutamente frustrado com o fato de que, tendo vencido uma vez, não vencia sempre. Agora ele estava sendo acossado, ele estava sendo intimidado. E ele dizia: eu não sou melhor do que meus pais. E por último, para um esgotamento total, ele diz a Deus: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Ele esqueceu absolutamente de Obed, de todos os outros. E o que ele não sabia é que Deus havia reservado 7.000 joelhos que não adoraram Baal. Ele estava se sentindo só, ele estava se isolando. Quando a gente entra em esgotamento total, a gente não quer ver ninguém, a gente não quer fazer nada com ninguém, a gente vai se isolando e a gente vai se sentindo absolutamente perdido. Foi o que aconteceu com ele. E o que pode acontecer conosco. É por isso que o apóstolo Paulo, quando fala a respeito da nossa ansiedade, ele diz: olha, coloque diante de Deus as suas ansiedades. Não esconda nada dele, e a paz dele, que excede todo o entendimento, vai guardar seus corações e mentes em Cristo Jesus. Em conclusão, Ogilvie diz assim: em seu esgotamento, Elias perdeu a visão da soberania de Deus. E é mesmo. Deus não foi cuidadoso com ele lá atrás? Deus não o sustentou enquanto a seca imperava pelo país inteiro? Ele não ficou bem escondido? Ele não ficou bem tratado? Mas quando chegou na hora de enfrentar Jezabel, ele perdeu a visão da soberania de Deus. Ele fracassou. E isto Ogilvie chamou de complexo de Elias. Mas, graças a Deus, a história não termina assim. Pelo contrário, Deus vai tratar de Elias. Deus trata da gente. O que Elias precisa em primeiro lugar? Elias precisa repousar, refazer
a energia física. Ele precisava comer e precisava dormir. Então, Deus não foi com ele, Deus não tratou da seguinte maneira: o que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo aqui? Por que você está pedindo a morte? Volta para lá já. Ele não ralhou com Elias, pelo contrário, ele deixou Elias dormir. Ele tratou de Elias de um jeito espetacular, porque ele enviou seu anjo para preparar o alimento, para oferecer o alimento, e a Bíblia diz que foi um alimento tão rico que deu a Elias energia para voltar para a presença de Deus, indo até o Monte Horebe. O que a gente precisa também é disso. Muitas vezes a gente trabalha, não tem descanso e a gente vai se exaurindo e não percebe. É necessário dar uma pausa, descansar, cuidar do corpo, tratar do corpo, porque o corpo precisa ser renovado. Aliás, essa é uma das coisas que a gente vê na lei de Deus quando diz que nós devemos trabalhar 6 dias e descansar 1. Naturalmente, o descanso desse 1 dia é para louvor do Senhor. Não é para nosso deleite simplesmente, mas é para louvor do Senhor, é para mudança integral de atividade. É a nossa aproximação dos irmãos de fé na casa do Senhor para adoração e também para convívio de família e para um relaxamento em relação às atividades pesadas da semana. Mas nós precisamos dormir bem e nos alimentar bem. A segunda coisa que Ogilvy traz aqui é que Elias precisava subir ao Monte Horebe e ser ouvido. Deus, na sua infinita misericórdia, ele já tinha tratado tão bem de Elias, ele resolveu tratar de novo. Então, a energia do alimento dado pelo anjo foi suficiente para que ele chegasse até o Monte Horebe, que era um lugar de devoção, era um lugar histórico, era um lugar de verdadeira bênção. E ele chega a esse lugar, não é? E nesse lugar, Deus faz diversas demonstrações de poder. O vento, o terremoto, e o fogo e o cicio, a brisa suave. E Deus estava na brisa suave, portanto ele estava sendo gentil com Elias, porque ele sabia que Elias era dele e ele cuidaria dos seus filhos sempre muito bem. E Elias, então, precisava ser ouvido. O que é que você faz aqui, Elias? É a pergunta de Deus. O que é que você faz? Como se Deus não soubesse. É claro que Deus sabia porque Elias estava ali. É claro que Deus sabe por que a gente vai a Ele. É claro que Deus conhece todas as coisas, mas Deus quer que a gente fale. E Elias falou com toda a naturalidade. Destruíram tudo. Não há mais referência ao teu nome. Estas coisas todas estão acontecendo e agora eu estou ameaçado de morte. Eles querem a mim, eles querem a minha vida. Deus pacientemente ouve, Deus o convida então para ir para fora da caverna e lá refaz a pergunta: o que é que você faz aqui, Elias? E Elias responde do mesmo jeito: eu estou nessa situação, ó Yahvé. Eu sou zeloso pelo teu nome, eu fiz toda a obra que o Senhor me mandou, entretanto agora eu estou sendo perseguido e maltratado. Então, Elias precisava perceber o poder e o cuidado do Senhor. Então, qual é a ordem? A ordem é: vá para trás, vá para as pessoas, vá até a Síria, vá até Israel, vá até a região onde está Eliseu e
arrume os substitutos, inclusive para você mesmo, porque a obra que você fez é a obra que eu queria que você fizesse. Então, Ogilvy relaciona isso como o fato de que Elias precisava conhecer os planos do Senhor e voltar ao trabalho depois deste tratamento curativo de Deus. Deus amava Elias. Deus ama cada um dos seus filhos. Deus cuida de cada um dos seus filhos. Deus tem um propósito para a vida de cada um dos seus filhos. Deus pode realizar muitas coisas boas na vida de seus filhos. E, na medida em que os filhos buscam a presença do Senhor, percebem sua autoridade, percebem seu poder, percebem seus planos, a cura começa a acontecer. E Elias foi restaurado não só na sua capacidade física, mas Elias também foi capacitado a ver coisas maiores acontecendo e vendo o ministério de Eliseu começando a crescer e começando a se desenvolver e estar seguro de que não foi só ele que ficou em Israel. Muita gente ficou em Israel para adorar Yahvé. Então, Ogilvy diz assim: Deus deu fim ao esgotamento de Elias, mostrando-lhe sua soberania e lhe dando novas atribuições. Foi um capítulo na vida de Elias. Esse capítulo pode estar acontecendo na vida da gente. Nós podemos estar passando por crises, adaptações, situações em que Deus nos chama para fazer alguma coisa. Nós fazemos essa coisa, mas nós imaginamos que eventualmente o que Ele queira é que nós nos dediquemos, nos empenhemos ao máximo e façamos tudo até nos esgotarmos completamente. Em parte, nós devemos seguir a vontade de Deus em todos os aspectos e lembrar que nós somos pessoas que enfraquecem. Em parte, nós devemos nos lembrar que Deus deseja obediência e não sacrifícios. E devemos viver num relacionamento com Deus que seja um relacionamento absolutamente baseado na fé do Senhor. E o que é que nós devemos crer? Nós devemos crer que Deus é soberano e que faz toda a sua vontade, quer nós queiramos, quer não, mas que ao mesmo tempo Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa vida, Deus está no controle da nossa vida e Deus tem o momento certo para executar todas as coisas que Ele quer na nossa vida, no tempo dEle. O que nós precisamos sempre lembrar é que quando fomos alcançados por sua misericórdia, por sua graça, Ele nos deu uma agenda. Eu me lembro de Efésios capítulo 2, que diz que nós somos salvos pela graça e não por obras, mediante a fé. Mas lembro que no final deste parágrafo do capítulo 2 de Efésios, no versículo 10, está dito que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, preparou obras. E o texto diz exatamente assim: somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não há por que nós nos entregarmos ao desespero, não há por que nós nos entregarmos à dificuldade
da exaustão ao isolamento, ao sentimento de solidão, é importante nós nos sentirmos mesmo cuidados pelo próprio Deus para fazer a sua vontade. Então, que Deus abençoe, que esta reflexão singela da palavra do Senhor lhe faça bem. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nosso Deus, nós suplicamos nesta hora que o Senhor nos abençoe como o Senhor abençoou Elias. Que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração renovado, uma mente renovada, forças físicas para executar a tua vontade, para viver debaixo da tua graça, com a noção clara de que o Senhor é soberano sobre nós e de que nós devemos ter a fé como estilo de nossa vida, confiando sempre na tua providência e na tua misericórdia. Nós pedimos que o Senhor seja com cada pessoa que está assistindo este vídeo e que, ó Deus, o Senhor abençoe de modo geral toda a igreja. O Senhor fortaleça os lares, o Senhor fortaleça as famílias. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.